Bom dia, meus amigos. Hoje eu gostaria de fazer um agradecimento, Primeiro, um grande amigo que me fez um convite para me participar de uma palestra nessa terça-feira sobre o poder do pensamento positivo. Mas sobre essa palestra, talvez eu grave outro vídeo para compartilhar com vocês, que teve muito aprendizado, Muita coisa boa para ser compartilhada. Mas eu já agradeço pela realização do que foi aprendido nessa palestra, que foi exatamente o vídeo que eu gravei, o último vídeo que eu gravei, Não, último não, penúltimo, sobre uma viagem que eu iria fazer. E nesse vídeo fiz questão de afirmar, como nas outras viagens, que seria uma viagem maravilhosa, que eu seria muito feliz nessa viagem. E realmente foi o que aconteceu, tá? Fui muito feliz nessa viagem, investi bastante e eu queria compartilhar com vocês algumas experiências. A primeira experiência foi a experiência de vencer os meus medos e inseguranças. De repente estava eu sentado no bairro que eu nunca tinha ido, do Conjunto Cristina, com uma mala, e eu estava sentado, eu passei em cima dessa mala. É uma experiência nova para mim, sem conhecer ninguém no local. E quando a gente está em um lugar assim que a gente não conhece ninguém, a gente se sente muito vulnerável, se sente inseguro, E como eu fui o primeiro a chegar, fiquei alguns minutos a sós e pude agradecer a Deus pelaquela experiência. De repente chega uma jovem e ali, de cara, já foi se interagindo, contando suas experiências de outras viagens. Tive o prazer de saber das experiências dela, que ela sempre viaja sozinha, tem algumas viagens que ela faz sozinha e se diverte bastante. Então tive ali um aprendizado. O especial já começa. Eu gosto de viajar com excursões, por quê? Porque são diversas pessoas, são diversas histórias, E nesse especial particularmente, foram 3 mulheres organizando, ou seja, 3 turmas, não sei o motivo, mas cada uma tinha uma quantidade de passageiros. Então já começa assim um desafio, 3 líderes, 3 organizadoras diferentes e turmas de regiões diferentes. Mas graças a Deus, apesar das diferenças, muita diferença de idade, muita diferença de comportamento, diferença de vícios, de prazeres, e correu tudo bem, não houve nada, nenhum atrito. E é gostoso de ver como que as pessoas conseguem se interagir de uma forma agradável. Por exemplo, uma organizadora oferecia no pacote dela um churrasco no sábado à noite, outra oferecia um almoço, e ali conseguiu se interagir. Aquelas pessoas que não estavam no pacote contribuíram e participaram do almoço, outros puderam contribuir também e participar do churrasco, e teve aquela harmonia perfeita. E ali eu pude ver 2 coisas assim. Eu não vou falar todo o passeio, o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou colocar 2 aprendizados riquíssimos que eu tive, tá? Na verdade 3. Um desses aí é a capacidade de interação, das pessoas se interagirem umas com outras. Às vezes pessoas que têm um poder social, econômico, quanto mais rico financeiramente a pessoa tem, mais muralhas elas criam ao seu redor, mais barreiras, Então ela se incomoda muito com o que o outro está pensando, tem muito medo, muita insegurança, então ela tem essa dificuldade de interação com o desconhecido. Então são pessoas que eu não conhecia pouquíssimas pessoas que estavam naquele ônibus, tá? Nessa excursão. Então esse é um aprendizado grande. O segundo aprendizado foi o seguinte: eu tive o prazer de estar 2 dias, na presença e na companhia de um casal. E com esse casal eu aprendi muita coisa. E ela tem um temperamento, a esposa tem um temperamento muito forte, Ela xinga bastante. E interessante que ela xinga, mas você não fica com raiva do xingamento dela. Ela solta, aquela briga com você e tudo, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa me xingando, pessoa xingando as outras e ninguém fica com raiva.
E o esposo dela, muito divertido, tá, muito alegre. E a gente observa que em alguns pontos ele brincava com ela para irritar ela mesmo. E ele gostava de ver ela irritada. E ela xingava ele o tempo todo. Para com isso, não vou citar os nomes aqui. E xingando ele, você é chata demais da conta. Ah, não aguento você não. Ah, só tem que dar linha, tem que dar linha. E nessa brincadeira, eles estavam felizes ali. E pela experiência que eu tive de outros relacionamentos com outras pessoas, alguns casais, se um fala uma palavra, xinga o outro, ou se uma faz alguma ofensa, essas pessoas sentem demais da conta. Elas se doem muito, ficam muito machucadas com apenas uma palavra. E tem pessoas que trazem uma palavra que você dizer para uma pessoa, aquilo ali vai criar uma amargura dentro dela, vai trazer aquela palavra para dentro do coração dela, aquilo ali vai afetar toda a relação para a vida inteira. Eu já vi pessoas que nunca mais conversaram com a outra, simplesmente porque a outra fez um comentário ou falou alguma coisa que ela não gostou. Então isso mostra, o aprendizado disso é a liberdade que um tem com o outro de brincarem, né? Quer dizer, ele sabe como ela é, ele sabe que ela se irrita e que se ele fizer irritar ela, ela vai logo soltar um grito, vai brigar com ele. E engraçado que ele gosta disso, ele fica brincando, se diverte com isso, ou seja, ele não deixa nenhum daqueles xingamentos entrar para o coração dele, como se sentindo inferior, ou se sentindo magoado, ou ferido, ou ofendido, tá? E ao mesmo tempo que ela xinga ali, depois eles estão abraçados ali, estão juntos, estão se divertindo, ficaram juntos o tempo todo, né? E é interessante até como estava lá com esse casal também, estavam seus filhos, né, as suas filhas, e até, no caso, o genro, né, comentando que a filha às vezes é igual a mãe. Do nada ela vai, a esposa dele solta um xingo nele e ele assustou aí. Peraí, mulher, me respeita. Mas tudo numa boa, quer dizer, eles têm esse temperamento. E dentro dessa família é um comportamento hiper normal e hiper saudável. É uma família alegre, divertida, uma família unida que está junto. E interessante que outras famílias você não pode falar nada e você tem que ficar como se estivesse pisando em ovos. Uma palavrinha maldita, a outra pessoa traz como ofensa e aquilo ali destrói toda a relação, fica dias, pessoas ficam dias sem conversar uma com a outra por conta de palavras. Então eu chamaria isso de uma liberdade emocional, tá? Uma simplicidade do ser. Gostei muito desse aprendizado. O outro aprendizado foi o seguinte: ao voltar, né? Então, por coincidência, eu e mais três pessoas estávamos no mesmo direção, moramos aqui na mesma região. Então essa jovem que eu conheci logo no início da viagem, ela pediu o Uber dela, o Uber foi o primeiro a chegar, o Uber dela, e ali ela pegou e convidou outro casal para ir junto com ela, compartilhar a viagem, eles foram juntos. E eu fiquei pedindo meu Uber lá, eu estava com dificuldade de aceitar minha corrida. Ela comentou comigo de eu parar em outro local, mas eu não entendi direito. E aí eu estava caminhando a pé e ela perguntou para mim: vai, tem certeza? Conseguiu? Eu falei: não, vai dar tudo certo. Eu continuei caminhando a pé até o outro local para pedir Uber. Achei que iria ter aceitação maior da corrida, né? E depois chega lá na frente, ela vai e para com o Uber e chama para mim entrar. E eu entro dentro do Uber. E aí esse casal, essa mulher ia ficar em um determinado ponto, eu ficaria antes e esse casal ia ficar bem depois. E aí o casal perguntou se ele desse quanto que o motorista do Uber cobraria para deixar ele até na casa dele. O motorista do Uber pegou e falou assim: não, eu não posso deixar o celular não, porque é muito longe e eu não vou ter viagem de retorno, aí se torna inviável para mim, o carro vai ter que voltar vazio, então não compensa. Temos que aceitar a opinião do motorista. Mas essa jovem começou a conversar com o motorista, dialogar com ele, falar alguns caminhos que ele podia fazer e tal, que é mais rápido. Então, de repente o motorista do Uber vai e aceita a corrida de levar até lá. E aí, ótimo, fechou. Aí assim que eu
chego no meu ponto de parada, que eu desço, passo uns minutinhos, abre a porta do Uber de novo, e ela de novo conversando com o motorista do Uber, o motorista do Uber me resolve me deixar em casa também. Ou seja, ela fez uma coisa bacana demais, que a gente tem que aprender muito com isso. Isso é o poder da palavra, é o poder da argumentação e o poder da negociação. Então, ela teve a habilidade de negociar com o motorista por nós três. Eu estava só e tinha mais um casal. Então, ela teve essa habilidade de conversando com o motorista tranquilamente e tal, como fosse um bate-papo normal, uma conversa normal, convencê-lo a deixar os três em casa, que facilitaria muito para nós a nossa jornada, né? E ao mesmo tempo tem também o valor da gratuidade, ou seja, da vontade de querer fazer o bem para o outro, de servir o outro. O motorista do Uber aceitou a corrida dela, ela poderia simplesmente pagar a corrida dela e estava em casa e de boa. Mas ela fez questão de pensar nesse outro casal e pensar no meu bem-estar. Isso de uma forma gratuita, sem querer nada em troca. Era uma excursão, uma pessoa que eu conheci nessa excursão. Talvez nunca mais a veja, talvez nunca mais terei presente com ela, entendeu? Mas independente de ter algum benefício em troca, simplesmente pelo fato de querer ajudar, de querer deixar mais confortável para o outro, ela teve essa iniciativa. E dessa iniciativa também ela teve a capacidade da negociação, da argumentação, que eu particularmente acharia assim, né? Foi um aprendizado para mim, muitos códigos eu peguei com isso. Eu pegaria o meu Uber, tenho um dinheiro para pagar, tranquilo, esperaria outro Uber. E não tive nem essa iniciativa de negociar. Quer dizer, eu estava no Uber, já estava de favor dela, eu podia ter negociado e eu, pelas minhas limitações, eu nem iniciei a conversa para negociar. Então foi um aprendizado muito bom essa viagem. Eu já deixo aqui gravando esse vídeo como uma gratidão a Deus, né? Gratidão ao universo por esse passeio maravilhoso, por esse descanso que eu tive nesses 2 dias, pelos códigos que eu peguei. Então vários outros códigos eu peguei, vários outros aprendizados eu tive. Só não vou relatar aqui para não ficar muito grande o vídeo, que eu acho que já está até passando já. E o quarto aprendizado que eu não falei é o aprendizado da minha determinação e do meu pensamento. Eu determinei que seria uma viagem maravilhosa. Eu profetizei que seria uma viagem maravilhosa, né? E isso é bíblico. A nossa palavra tem poder. Deus nos deu essa autoridade na nossa palavra e nos deu também essa autoridade nos nossos pensamentos. Então é o que nós pensamos e o que nós falamos, nós profetizamos, é o resultado da nossa vida hoje, no momento presente. Então pense nisso. Quais são os pensamentos que você está tendo e o que você está profetizando para a sua vida? Você é aquela pessoa que acorda e fala assim, não, mais um dia de trabalho. Não, hoje vai ser difícil. Nossa, mas que frio. Não, levantar num frio desse para trabalhar. Você está profetizando coisas boas na sua vida ou você está murmurando ou você está reclamando? Tá? Fica essa mensagem para você. Que Deus abençoe a sua vida e a minha também.